Olá, boa noite, professora Leidiana. Obrigado mais uma vez pelo convite, toda a equipe do Telesaúde. Sinto honrado pelo convite para a gente conversar neste início de noite sobre tuberculose. Então, já fui apresentado, me chamo Júlio Monteiro, e a gente vai conversar sobre tuberculose, o diagnóstico clínico ao tratamento na atenção primária em saúde. Bem, a tuberculose é uma doença infecciosa intransmissível que acomete prioritariamente os pulmões, mas não é o único órgão que pode se desenvolver esse agravo. É causada por uma micobactéria e são diversas espécies, então a gente tem um complexo, que é o Mycobacterium tuberculosis, que compõe as espécies, reúne as espécies mais frequentes que acometem o ser humano. Que, por característica, essa micobactéria é um bacilo, geralmente fino, curvado, imóvel, e em forma de bastão, essa é a sua morfologia. Aqui demonstrando algumas ultraestruturas, tá? Aspecto da cultura, como é que a gente vai visualizar este bacilo, álcool ácido resistente, que é uma das características dessa micobactéria, na coloração de Ziehl-Neelsen, tá? E, prioritariamente, a infecção pelo Mycobacterium tuberculose, estima-se que em torno de 60% a 70% da população mundial já entrou em contato com o bacilo da tuberculose. Entretanto, a maior parte dos indivíduos estão assintomáticos. É uma forma latente, uma infecção latente pelo Mycobacterium tuberculose. Alguns indivíduos podem reativar essa forma, e aí a gente tem um cuidado muito grande, e com a emergência da infecção pelo HIV, a sua epidemia da infecção pelo HIV/AIDS, houve um aumento na taxa da tuberculose, assim como é uma preocupação mundial nesses últimos programas da OMS para a eliminação da tuberculose sensível e da tuberculose droga resistente. Bem, aqui demonstrando, nós estamos atualmente na perspectiva do Plano Global de Eliminação da Tuberculose de 2023 até 2030, aqui demonstrando que nós temos algumas metas, alguns objetivos para que a gente consiga cada vez mais, até 2030, a gente se assemelhar a essa curvinha azul aqui, demonstrada aqui na seta. Dessa forma, a gente vai conseguir diminuir cerca de 26 milhões de casos de tuberculose no mundo nos próximos 6 anos. São estratégias que a OMS coloca como importantes. E aqui demonstrando, a partir dos dados que a OMS levanta e nos reporta, em 2021, temos alguns países prioritários, tanto para a carga de adoecimento, incidência e prevalência da infecção, tá, da doença tuberculose, ou ainda das relações tuberculose, HIV, ou ainda da tuberculose multidroga resistente ou resistente à infanticida. E aqui nesse quadrinho aqui se enquadra, em especial aqui o Brasil, aqui na ponta da seta, tá? Em especial na co-infecção TB-HIV e também pela incidência da tuberculose sensível. Bom, em 2020, segundo os dados da OMS, nós estávamos diante de torno de 10 milhões de casos de tuberculose. Até 2019, era a principal causa de óbito por um único agente infeccioso, tendo sido desde 2020 superada pela Covid-19. A OMS considera o Brasil prioritário para o controle da tuberculose. Bom, nesse cenário, há um aumento, e esses são os dados do nosso boletim epidemiológico da tuberculose, publicados em março deste ano, em que mostra que 78 mil novos casos foram notificados em 2022, um aumento de quase 5%. É a segunda doença causada por um agente infeccioso mais letal no mundo, atrás da Covid, né? E dentre as unidades federadas,
os estados, Amazonas, Rio de Janeiro e Roraima apresentam os maiores coeficientes de incidência, aqui demonstrados no nosso mapa à direita. Aqui são as nossas taxas, nosso coeficiente de incidência, que a gente percebe que tem sido tido algo estável e tendendo a crescimento nos últimos 5 anos, com um percentual, uma queda abrupta em 2020, provavelmente ocasionada pela Covid-19, e recuperação ao longo de 2021 e 2022. E no boletim epidemiológico, o Ministério da Saúde também faz uma avaliação quanto aos estados, como é que tem se comportado esses indicadores. E aqui no Pará, enquanto que houve impacto negativo da Covid-19 nessas notificações de tuberculose, aqui a gente percebe uma queda abrupta, uma recuperação parcial em 2021 e 2022. Mas olhem a tendência de crescimento que a gente visualizava. Então, a gente tem ainda aí um cenário epidemiológico possivelmente de aumento de casos de tuberculose. Cada vez mais a gente vai ver mais. Também em 2021 a gente teve um recorde de mortes por tuberculose. No Brasil foram 5.000 mortes e foi o maior nos últimos 10 anos. É a primeira causa de morte entre pessoas que vivem com HIV/AIDS. Em relação à faixa etária, homens de 20 a 64 anos apresentam um risco 3 vezes maior de adoecimento pela tuberculose doença do que as mulheres na mesma faixa etária. 2.700 casos foram notificados em menores de 15 anos, sendo 37% entre 0 e 4 anos. As populações prioritárias, aquelas que têm uma incidência maior da tuberculose e que merecem uma atenção especial e que a gente vai citar mais à frente, inclusive no rastreamento, e que a gente precisa citar aqui, que compõem esses grupos prioritários: população em situação de rua, pessoas privadas de liberdade, pessoas vivendo com HIV/AIDS, imigrantes e comunidades indígenas. No Brasil, 48% das famílias afetadas por tuberculose têm gastos com a doença acima de 20% da renda. Olha o impacto social e econômico associado. Em 2021, que são os dados publicados, né, nós temos que também diminuiu o fechamento de casos por cura, chegando a um dos menores índices nos últimos 10 anos, 66,5%. Realizaram o tratamento da tuberculose e receberam alta. Porto Velho, Porto Alegre e Fortaleza apresentaram os maiores percentuais de abandono de tratamento, perda de segmento. E aí um desafio. Então, além do diagnóstico, além do tratamento, ter o término do tratamento para que a gente consiga diminuir essas nossas taxas de incidência e os agravos decorrentes e as sequelas da tuberculose. Aqui mostrando nossos dados também de 2021, em que a gente realizou pelo SUS, que é um tratamento que é disponível no SUS, 90 mil tratamentos com esquema básico de tuberculose. Aqui os dados de quantos comprimidos foram dispensados RHZ, que é o esquema básico, a primeira fase, a fase inicial, intensiva, e o RH, que é a rifamicina isoniazida, da fase de manutenção. Tá? E nas suas duas apresentações que a gente vai ver mais à frente. 75 com 50 miligramas e 300 com 150 miligramas. Ainda também um grande desafio que o Ministério da Saúde e o Programa Nacional de Tuberculose coloca como uma baixa cobertura vacinal, e aqui a BCG é um importante impacto, porque a vacinação com a BCG no neonato vai facilitar que essa criança não desenvolva as formas graves de tuberculose, em especial a tuberculose meningoencefálica, na sua forma primária. Então, aquele indivíduo que entra em contato pela primeira vez com micobactéria tuberculose, em especial na infância, se não foi vacinado com a BCG, tem um risco muito maior de adoecimento. E
O impacto da pandemia de Covid-19 reduziu 12% as notificações em 2020, aumento da interrupção de tratamento, não tinha há pouco, aumento dos casos em populações vulneráveis e o desconhecimento e falta de informação da população sobre a doença e suas formas de transmissão. O risco de adoecimento, como a gente mostrou, as populações vulneráveis, que a gente citou mais à frente, porque elas merecem uma atenção especial? Porque os dados epidemiológicos, não só a nível do Brasil, como nível internacional, a gente já tem dados que demonstram que pessoas vivendo em situação de rua, no Brasil, tem um risco 56 vezes maior de adoecimento por tuberculose. Vivendo com HIV, 28 vezes maior. Pessoas privadas de liberdade, 28 vezes maior que a população em geral. Indígenas, 3 vezes maior. Falando um pouquinho e sendo bem sucinto sobre a fisiopatologia da infecção pelo Mycobacterium tuberculosis, em algum momento da vida, geralmente na infância, há essa inalação dessa micobactéria através de gotículas contendo bacilos expelidos pela tosse, fala ou espirro do doente com tuberculose ativa de vias respiratórias. Esse bacilo ele tem uma predisposição ao parênquima pulmonar e vai se alojar principalmente no parênquima pulmonar e tem uma afinidade pelo macrófago. O macrófago vai fagocitar esse bacilo, vai realizar uma resposta inflamatória com produção de moléculas solúveis. Essa destruição do bacilo pelo macrófago não é eficaz. Muitas das vezes forma um processo inflamatório contínuo, vamos à frente, com produção de citocinas, linfócitos, ativação de linfócitos TCD4, TCD8, que vão induzir a morte dos macrófagos infectados, causando a produção e a representação patológica do granuloma caseoso, que é uma resposta inflamatória. A população bacilar, existem diversas subpopulações bacterianas dentro desse granuloma, dentro dessa caverna, que muitas das vezes pode ser realizada nessa primeira exposição. Alguns bacilos terão um crescimento geométrico, principalmente no meio extracelular, nos granulomas. Na lesão intracavitária, há um crescimento, na intracavitária há um crescimento geométrico. Dentro do macrófago intracelular, geralmente há um crescimento lento. E no granuloma, um crescimento intermitente. Então, cada subpopulação de micobactéria, a gente vai ver, inclusive, como alvo terapêutico, precisa de medicamentos, fármacos eficazes para controlar essa replicação, multiplicação dessa micobactéria. E então, se esse indivíduo tiver uma imunidade que consiga ser efetora, essa infecção primária geralmente vai ficar contida, tá? Numa forma de granuloma, no parênquima pulmonar, e na sua ultraestrutura a gente consegue visualizar essas células gigantes de Langerhans, células epitelióides, linfócitos, plasmócitos e fibroblastos. A maior parte dos indivíduos que entram em contato com a tuberculose farão formas oligosintomáticas, às vezes farão esse granuloma, que são pequenas alterações teciduais, celulares, que estarão lá como memória no seu parênquima pulmonar. Nessa apresentação da tuberculose primária, essa relação do bacilo com o macrófago é uma resposta inflamatória inespecífica. Posteriormente, vem a imunidade celular, com ativação do linfócito TCD4, interferon via interferon gama, a ativação desse macrófago, a ativação do linfócito CD8, culminando com a lise desse macrófago e a necrose caseosa. E muitas das vezes esse granuloma será a representação de toda essa alteração celular imunitária. Geralmente ficará nessa forma. Tá?
E muitos dos indivíduos que entraram em contato com micobactéria tuberculose ao longo da vida ficarão nessa fase. A depender de alguns outros fatores, em alguns indivíduos, essa forma primária, às vezes, não vai formar esse granuloma, tá? E vai ter uma disseminação, em especial hematogênica, e aí pode fazer uma forma de tuberculose primária grave, uma forma disseminada, meningoencefálica, acometendo outros órgãos, como rins, baço, fígado. Tá? Não é uma forma tão comum. Na maioria das vezes, ocorre uma reativação, que é o que a gente chama de TB pós-primária, ou TB secundária, que é uma reativação de um foco primário, ou a partir de uma disfunção imune por reinfecção, a exemplo de profissionais de saúde, ou ainda, ou exposição prolongada, privados de liberdade, por exemplo, condições que alterem a imunidade desse indivíduo, desnutrição, desvitaminoses, ou ainda a infecção pelo HIV/AIDS com a diminuição da contagem de linfócitos TCD4, diabetes mellitus, neoplasias, outras doenças pulmonares, como silicose. Então, são fatores, ou ainda o uso de imunobiológicos, uso de corticosteroides prolongado, sistêmico, ou ainda mesmo inalatório, sem orientação médica adequada, são fatores que podem alterar esse mecanismo imunitário e favorecer a reativação dessa tuberculose. E aí, o que a maioria das vezes, na forma que a gente encontra nos adultos, tá? Ou mesmo nas crianças, pós uma TB primária. A TB miliar geralmente está vinculada ao aspecto radiológico, e a TB miliar geralmente ocorre após uma disseminação hematogênica. E geralmente a gente encontra a TB miliar ou numa TB primária ou numa TB secundária, mas com um déficit imunológico bem acentuado. Lembrar que a TB pulmonar, classicamente, a gente tem a tosse persistente, produtiva ou não, então cuidado com a tosse seca, geralmente com muco e eventualmente com sangue, febre vespertina, então cuidado com equivalentes de febre. Então, eu até coloco para meus alunos de pós-graduação, de graduação, que às vezes, assim, a febre aferida, valorize, às vezes, o que o paciente quer lhe representar como febre, alteração da temperatura corporal, mal-estar no final da tarde. Pode ser que a gente esteja diante de uma febre vespertina, uma sudorese noturna e ainda o emagrecimento. Na tuberculose pulmonar, além desses sintomas que a gente já colocou, o escarro pode ser acompanhado ou não de hemocritórico, que são raios de sangue, e ainda é muito importante investigar contato com pessoas em tratamento atual ou prévio para a tuberculose. E não esquecendo o nosso sintomático respiratório, que é aquele indivíduo que tosse por mais de 3 semanas. Tá? E isso, em especial, para os grupos não vulneráveis, população em geral. População vulnerável, qualquer tosse, qualquer período, merece uma investigação do ponto de vista microbiológico, ainda mais no contexto que a gente vive. População privada de liberdade, pessoas vivendo com HIV/AIDS, população indígena tem uma incidência maior da tuberculose e merece uma investigação e diagnósticos diferenciais. Aqui eu trouxe, não é tão o foco da aula, mas para citar algumas formas de tuberculose extrapulmonar, e uma coisa que eu sempre falo para meus alunos: tuberculose pode ocorrer em qualquer órgão, tá? Pode mimetizar muitas outras doenças, outros agravos, então merece uma investigação, passa como diagnóstico diferencial. A tuberculose meningoencefálica é responsável por 3% dos casos de TB em pacientes HIV negativos. Contudo, nas pessoas vivendo com HIV/AIDS pode chegar a 10%. É uma forma subaguda, cursa com cefaleia holocraniana, irritabilidade, alteração do comportamento, sonolência,
vômitos, anorexia, dor abdominal associada ou não a uma febre vespertina, fotofobia, vômitos, rigidez de nuca, tá? E geralmente uma evolução mais prolongada, 2 semanas ou mais. A TB pleural, que é a tuberculose que ocorre na pleura, ela é mais comum em pessoas que não vivem com HIV, tem como um importante marcador a dor pleurística, aquela dor ao respirar, e geralmente está associada a astenia, emagrecimento e anorexia. A gente vai ver mais à frente alguns métodos de diagnóstico. Aqui é muito importante a adenosina deaminase, que estará elevada acima de 40. E temos um diagnóstico diferencial, as artrites reumatoides, linfomas, a TB óssea e a TB articular. É a mais comum em crianças, atinge mais coluna vertebral e articulações coxo-femorais. Tá? A TB de coluna, o mal de Plott, geralmente está associada a espondilodicite, então acomete tanto a vértebra quanto o disco intervertebral, tá? E 50% de todos os casos de TB óssea estão relacionados à tuberculose vertebral, à coluna vertebral, tá? Mal de Plott. A TB ganglionar é a forma mais frequente de TB extrapulmonar em pessoas vivendo com HIV e em crianças. Cursa com aumento subagudo, indolor e assintomático na maioria das vezes no início do quadro das cadeias ganglionares. Cervical anterior, cervical posterior, além de supraclavicular. Pode ou não fistulizar, tá? Já faz um importante diagnóstico diferencial com as doenças linfoproliferativas. O empiema pleural é a consequência da ruptura da cavidade tuberculosa para o espaço pleural. E aqui, algumas vezes, pode ser necessária, inclusive, cirurgia da parte torácica. Nem todas as vezes, mas em alguns casos pode ser necessário. A tuberculose pericárdica é uma apresentação subaguda que geralmente está associada a uma TB pulmonar, embora possa ocorrer simultaneamente a TB pleural. Os principais sintomas são dor torácica, tosse seca e dispneia. E, geralmente, gente, isso também a gente tem visto e merece sempre uma investigação. Se você está pensando numa TB extrapulmonar, também investigue o sítio pulmonar. Não é infrequente de estarem associadas. Tá? Merece-se uma investigação. Como é que a gente vai fazer essa investigação? Em especial no sintomático respiratório, que tem uma suspeita clínica ou radiológica de tuberculose, ou ainda suspeita clínica de uma tuberculose extrapulmonar. O ideal é que a gente possa fazer o diagnóstico e fazer o controle, tá? Então, a gente teremos alguns métodos que vão nos propiciar fazer esse diagnóstico e fazer o controle. Importante a gente ressaltar que, às vezes, a gente necessita começar um esquema para tuberculose, diagnóstico preventivo. É autorizado, é preconizado no nosso manual, tá? Porém, a gente tem que esgotar nossa investigação. Pedir os exames, fazer a investigação, fazer o acompanhamento desse usuário, porque às vezes pode estar diante de um quadro que não é tuberculose, tá? E aí precisa de diagnósticos diferenciais. Um dos principais métodos de investigação é o bacteriológico e a pesquisa direta do bacilo álcool ácido resistente, que é a visualização direta do micobactério, através de uma coloração específica, que é o Ziehl-Neelsen, tá? Que a gente consegue visualizar no escarro. Tá? Aqui escarro e outros líquidos biológicos, como o líquido pleural, o líquido cefalorraquidiano, o líquido peritoneal. Tá? 60% dos casos de tuberculose pulmonar, nos melhores centros, a gente consegue ter a visualização direta do bacilo álcool ácido resistente. Só que a gente tem que tomar cuidado, que bacilo álcool ácido resistente é uma representação, uma representação estrutural, tá? Uma característica, que não é só do micobactério, das bactérias do complexo micobactéria tuberculose.
Pode acontecer também com outras micobactérias, exemplo de Mycobacterium lepre, Rhodococcus e Nocardia também. Mas aí são apreciações clínicas diferentes, tá? E como é que a gente vai fazer a interpretação dessa baciloscopia, do escarro? Se o resultado é negativo, quer dizer que na leitura não são encontrados bacilo ácido resistente em 100 campos observados, tá? Então tem que tomar muito cuidado na interpretação disso aqui. Não é só bater o olho, tem que seguir toda a recomendação do Ministério da Saúde. Existem manuais de como realizar essa interpretação, treinamento, tá? De 1 a 9 bar em 100 campos observados, a gente vai ver só a descrição. Olha, tem 2 bacilo ácido resistentes em 100 campos. Tá? Se você encontrar positivo uma cruz, quer dizer que quem visualizou encontrou de 10 a 99 formas, né, em 100 campos observados. 2 cruzes, de 1 a 10 bacilo ácido resistente em 50 campos. E se for 3 cruzes, em média, tem 10 bacilo ácido resistentes por campo em 20 campos observados. Então, é uma expressão, as cruzes, quanto mais bacilo ácido resistente está conseguindo visualizar por campos. Tá? Isso no escarro. Se você está avaliando outros materiais, líquido articular, líquido peritoneal, líquido cefalorraquidiano, a representação será positivo ou negativo, se você visualizou ou não. Tá? Aqui não tem como metrificar em relação às cruzes. Outro teste muito importante, a baciloscopia é um método clássico, muito difundido, tem na maioria das unidades de saúde e nos últimos 10 anos, quase, o Ministério da Saúde tem implantado gradativamente o teste rápido molecular para tuberculose, que é um teste de amplificação de ácido nucleico, utilizado para a detecção do DNA das bactérias do complexo M. tuberculose e triagem para resistência à rifampicina, pela técnica de PCR em tempo real. Ele está indicado, em especial nessas situações, diagnóstico de casos novos de TB pulmonar e laringe em adultos e adolescentes, diagnóstico de casos novos de TB pulmonar e laringe em adultos e adolescentes, população de maior vulnerabilidade, diagnóstico de TB extrapulmonar nos materiais biológicos já validados, triagem de resistência à rifampicina nos casos de retratamento e triagem de resistência à rifampicina nos casos de suspeita de falência. Como é que estão descritos no nosso manual os principais algoritmos, tá? Para o diagnóstico da tuberculose. Quando a suspeita de tuberculose pulmonar ou laríngea, que aqui na faringe, né? Geralmente, a gente pode iniciar pela pesquisa do DNA da micobactéria através do TRMTB. Se o MTB for detectado, é um paciente com diagnóstico de tuberculose, a gente só tem que tomar cuidado que a pessoa nunca tenha tratado tuberculose. A gente vai avaliar a resistência à rifampicina. Se tiver resistência, repetir o TRMTB, pedir cultura e teste de sensibilidade. Se for resistência à rifampicina não detectada, também vai realizar cultura e teste de sensibilidade, iniciar tratamento com o esquema básico. Se o DNA da micobactéria não for detectado e mantém sintomas, a gente vai realizar cultura, teste de sensibilidade e continuar a investigação, ou não, o paciente melhorou, excluída a tuberculose. Se for um caso novo de TB pulmonar e laringe em adultos e adolescentes de populações com maior vulnerabilidade, como a gente colocou, pessoas vivendo com HIV, AIDS, pessoas privadas de liberdade, pessoas em situação de rua, imigrantes, indígenas. Aí aqui entra o profissional de saúde, tá? Se eu estou suspeitando de tuberculose pulmonar ou laringe, além do TRMTB inicial, a gente tem que fazer também a cultura e o teste de sensibilidade. Tá? Aqui também serão os mesmos fluxogramas de árvore de decisão, tá?
E a gente tem que monitorizar. O TRMTB ele tem a vantagem de ter uma sensibilidade muito alta e uma especificidade muito boa, porque é uma detecção de material genético, então não é operador dependente, é amostra dependente, tá? Então, se não for uma amostra escarro, você diminui a sensibilidade do teste, tem um alto valor preditivo positivo, então, se você está diante de um resultado positivo, provavelmente é tuberculose, tá? E tem a vantagem ainda de avaliar a resistência à rifampicina, que é um dos importantes fármacos do tratamento. Aqui mostrando que se for de tuberculose para investigação para tuberculose, para resistência, triagem para resistência, aí além da baciloscopia, TRMTB, cultura e teste de sensibilidade. Essa baciloscopia vai ser importante para a gente ter certeza que tem micobactéria e o TRMTB não está sendo detectado. Você pode estar diante de uma micobactéria não tuberculose. Ou não, a baciloscopia ela é positiva, o TRMTB é positivo e o paciente não está melhorando. Então, cultura, teste de sensibilidade, pode ser necessário outras investigações para resistência. Tá? Por quê? O TRMTB, que é o teste rápido molecular para tuberculose, ele vai avaliar a presença do DNA da micobactéria, do complexo micobactéria-tuberculose, e faz a avaliação, através de amplificação do GNR-POB, da resistência à rifampicina. Se existem substituições aminoácidas que possam conferir resistência à rifampicina. Então, MTB não detectado, a interpretação é negativa. MTB detectado e resistência à rifampicina não detectada. O paciente tem tuberculose sem resistência à rifampicina. Se MTB detectado e resistência à rifampicina detectada, ele é positivo para tuberculose com resistência à rifampicina. E MTB detectado e resistência à rifampicina indeterminada. Geralmente isso ocorre porque são formas falcibacilares, amostras que não foram esclarecedoras, aí é positivo para tuberculose, só que a gente não conseguiu avaliar a resistência à rifampicina. O ideal é repetir o teste em nova amostra. E sem resultado, invalidou o erro, inconclusivo. Repetir o teste em nova amostra. Além desses testes que a gente colocou, a baciloscopia, o TRMTB, se você está suspeitando de um paciente que tem quadro clínico, radiológico de tuberculose, a pesquisa, a baciloscopia negativa, a amostra bacilar, TB extrapulmonar, contato de TB resistente, suspeitos de infecção causadas por micobactérias não tuberculose, tem antecedente de tratamento prévio para a tuberculose, apresenta baciloscopia positiva no segundo mês de tratamento, ou ainda são imunodeprimidas, especialmente no HIV/AIDS e outros casos, ou ainda população de maior vulnerabilidade, a gente, como viu no fluxograma, a importância da realização da cultura. Tipificação, a partir da tipificação a gente vai ter que tipo de espécie de micobactéria a gente está se tratando, tá? E o teste de sensibilidade, que vai avaliar a sensibilidade aos fármacos. E hoje em dia, com a presença do EGPA, esse teste de sensibilidade ele é feito através de uma predição genética. Tem uma alta sensibilidade e especificidade, tá? A cultura para a micobactéria, geralmente a gente tem disponível um meio sólido, que são de 14 a 30 dias de crescimento, até 60 dias, tá? E o teste de sensibilidade meio sólido de 42 dias e no líquido de 5 a 13 dias. Geralmente são testados streptomicina, zoniazida, rifampicina, etambutol e pirazinamida. Aqui algumas apresentações radiológicas, tá? Da tuberculose. Aqui são várias lesões. Aqui um raio-x à esquerda de vocês, à direita, o raio-x esquemático, um padrão micronodular difuso em ambos campos pulmonares. Aqui também lesões micronodulares difusas em ambos os pulmões. E aqui já é um padrão miliar. Aqui a gente já vê uma opacidade mais
homogênea no terço superior do hemitórax direito. Tá? E algumas alterações são sugestivas à tuberculose ativa ou sequela. E aí a gente também tem que ficar atento, porque nós temos também muitos indivíduos que já trataram tuberculose e podem complicar com outras manifestações, bronquiectasia infectada, com DPOC, fazer pneumonia associada. Então, são sugestivos de tuberculose ativa as cavidades de paredes espessas, nódulos centronodulares de distribuição segmentar, em especial na tomografia de tórax, nódulos centrolobulares confluentes, consolidações, espessamento de paredes brônquicas, aspecto de árvore em brotamento na tomografia computadorizada de alta resolução, massas, bronquiectasias. E são sinais sugestivos de sequela quando a gente tem bandas fibróticas, nódulos calcificados, cavidade de parede fina, bronquiectasia de tração e o espessamento pleural. Outros métodos auxiliares, PPD e IGRA, não serão métodos que nos darão diagnóstico. Eles podem nos auxiliar para a investigação da TB latente, para saber se a pessoa já foi ou não infectada pelo hemituberculose. Exceto em menores de 10 anos, que para menores de 10 anos, o diagnóstico da tuberculose é um critério de pontos. Não é o objetivo da nossa aula hoje, mas são vários indicadores. São dados epidemiológicos, radiografia, PPD, tá? Para a gente fechar o diagnóstico em crianças e menores de 10 anos. Falando um pouquinho aqui do tratamento, para a gente não se estender na nossa programação, são diversos os alvos terapêuticos, desde a parede celular, inibição do ribossomo, inibição da síntese proteica, inibição da síntese de RNA, de DNA. E a gente vai ver que eu citei lá no início sobre as características da multiplicação da micobactéria. E são atividades importantes porque cada fármaco vai agir em determinado ciclo. Tá? Aquela população de micobactéria intracelular dentro do macrófago que tem um crescimento lento, que tem pH ácido, massa enzimática celular e baixa oferta de oxigênio, os medicamentos que irão agir, olhem só, rifampicina, piracinamida, isoniazida e etambutol, todos do esquema intensivo. Dentro da lesão caseosa, fechada, que tem um crescimento intermitente, é um pH neutro, pH ou pH ácido, acúmulo de CO2 e de ácido lático. Aí aqui a gente vai ter a ação da rifampicina, isoniazida e pirazinamida. E naquela população vacilar, na cavidade pulmonar que tem um crescimento geométrico, que tem pH neutro, boa oferta de oxigênio e presença de nutrientes, rifampicina, isoniazida, estreptomicina e etambutol irão agir. Por isso que a gente utiliza vários fármacos associados para o tratamento, para a diminuição de emergência de cepas resistentes, tá? E percebam que a rifampicina e isoniazida, que é utilizada ao longo de todo o tratamento, quer seja na forma pulmonar, laríngea, ou nas formas extrapulmonares que necessitam de extensão para 12 meses, meningoencefálica e osteoarticular, rifampicina e isoniazida são a dupla que irá agir em todas as fases na inibição desse crescimento dessa micobactéria. Desta forma, a atividade bactericida precoce, ela ocorre geralmente após 2 ou 3 semanas e o paciente geralmente deixa de ser bacilífero. Isso em tese, tá, gente? Porque, assim, o ideal é que a gente faça acompanhamento com baciloscopia, porque se o paciente era 3 cruzes ao diagnóstico, às vezes, ao final do primeiro mês, ele ainda tem bacilos na baciloscopia. Podem não ser viáveis, mas não tem como a gente avaliar nesse momento. Como a gente vai conseguir avaliar a integridade seria pela cultura. Então, devido à
prevenção de emergência de resistência, a gente utiliza essa associação dos múltiplos medicamentos. Tá? Então, nessa fase intensiva, a gente vai, no primeiro e segundo mês, agir com ênfase nessas bactérias com crescimento geométrico, que a gente vai reduzir a transmissibilidade e a morbidade e a resistência adquirida pela redução da população bacilífera. E na fase de manutenção, a gente vai agir sobre as bactérias de crescimento lento, eliminar os bacilos persistentes, proporcionando uma cura efetiva e duradoura da doença. Então, desta forma, como é que são apresentados os medicamentos para tuberculose? Tá? Em 3 apresentações. O RHZ, que é o esquema básico, que é uma associação de dose fixa combinada de rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Cada comprimido, não é um comprimido de cada fármaco, tá, gente? Tem essa associação aqui. E essa dose fixa, 150, 75, 400 e 75 miligramas, tá? E como é que a gente faz o ajuste? Pelo peso, tá? Então, a importância de ter o peso do usuário para iniciar o tratamento e para as consultas subsequentes. E para aqueles que têm acima de 70 quilos, a gente ajustar para 5 comprimidos. E essa é a fase intensiva que durará 2 meses. Para aqueles indivíduos que farão a fase de manutenção, são do 3º, 4º, 5º, 6º mês, ou até o 12º, dependendo da forma de tuberculose, existem 2 apresentações disponíveis pelo SUS, tá? Que é o de 300 de rifampicina por 150 de isoniazida e o 150 por 75. Eu já vi muita gente, às vezes, lá na referência, a gente pega alguns pacientes, a gente não, a equipe, né? Que nos repassa alguns indivíduos que têm chegado em subtratamento. Então, a gente tem que tomar cuidado aqui, olhar bem na tabela, quantos comprimidos de 300 com 150. Se a gente não tem de 300 com 150, são quantos de 150 por 75. E é baseado no peso, tá, gente? Aqui na TB meningoencefálica e osteoarticular, a partir de 10 anos de idade, não vai mudar a fase intensiva. Agora, a fase de manutenção, ela passa a ser de 10 meses, tá? Totalizando 1 ano de tratamento, pelo menos, tá? E aqui uma fotinha dos nossos medicamentos, ó. Aqui, o rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, que é o esquema básico. Cada comprimido desse tem uma dose fixa combinada dos fármacos, tá? E aqui, eu não tenho do 300 por 150. Peguei aqui o 150 por 75, tá? Cada comprimido tem essa quantidade, por isso que a gente vai ajustar pelo peso. Bom, aqui algumas coisas que geralmente tem dúvida, né? Caso novos, retratamento, que é recidiva após cura, e reingresso após abandono, são casos para ser acompanhados tanto com o esquema básico para adultos e crianças na atenção primária. Tuberculose meningoencefálica e osteoarticular farão o esquema básico, com aquela orientação do tempo de tratamento, geralmente inicia-se no hospital e posteriormente numa atenção secundária, ou seja, fica no ambulatório de referência, tá? E geralmente precisa pegar a medicação na unidade de saúde, básica de saúde, ESF, tá? E faz, geralmente, compartilhado esse tratamento. Já aqueles casos que evoluem com toxicidade, intolerância, impedimento ao uso do esquema básico e avaliação de falência terapêutica e que necessitam de esquemas especiais, hepatopatas, nefropatas, alergia, eu vou só citar mais à frente quais são essas situações, serão encaminhados para a referência secundária de tuberculose. Falência terapêutica por resistência e resistência comprovada precisarão de esquemas especiais para a resistência. E aqui será o enfoque da referência terciária. A tuberculose, referência secundária e terciária, funciona no Hospital Barros Barreto, em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado do Pará. Aqui para Belém, região metropolitana, Nordeste,
e pode também realizar o tratamento de tuberculose droga resistente em Santarém. Aqui, na meningoencefálica, geralmente a gente vai fazer também associado corticoterapia, tá? E aí, às vezes, alguns pacientes saem do hospital em uso da corticoterapia. Geralmente, a gente permanece durante, pelo menos, a fase intensiva do tratamento, tá? Os 2 meses iniciais. Geralmente na TB meningoencefálica e na tuberculose pericárdica. Para aqueles indivíduos com cirrose e sem cirrose, aí olha atenção, cuidado com a esteatose hepática, tá? Doença hepática prévia, hepatite autoimune, hepatite viral. Geralmente a gente vai olhar a ALT, que é o TGP, tá? Se tiver acima de 5 vezes o limite superior de normalidade, aí vai precisar de esquema alternativo. Se for 5 vezes, não chegar a 5 vezes, for abaixo disso, ele pode continuar o esquema básico e será monitorado. Se for cirrótico, terá acompanhamento com esquema especial, tá? E se não tinha doença hepática prévia, aí a gente vai avaliar. E, geralmente, esse é a referência secundária à faixa. A reintrodução droga a droga, tá? E aí, depois que foi reintroduzido, se permaneceu, voltou para o esquema básico, o paciente retorna para a atenção primária de saúde. Se ficou em níveis que não foi possível, e aí vai ter que substituir algum dos medicamentos por hepatotoxicidade para os esquemas alternativos, tá? Observação. Para nefropata, também a gente vai fazer ajuste, em especial para aqueles com clearance, taxa de filtração glomerular menor que 30. Aí, como é que a gente faz? RHZ, que é o esquema básico, né? Segunda, quarta e sexta. IRH, que é a rifampicina e isoniazida, terça, quinta, sábado e domingo. Por quê? Rifampicina e isoniazida não tem problema, não precisa de ajuste renal, tá? Não é excretado na via renal. Seguido, isso durante a fase intensiva. E durante a fase de manutenção, vão fazer rifampicina e isoniazida normal. Recomenda-se ainda a realização do tratamento diretamente observado e para pacientes hemodiálises, cuidado deve ser tomado após o procedimento, tá? Aqui, colocando o que é importante nesse acompanhamento. Tivemos o paciente que procurou a unidade, tinha um quadro suspeito, foi levantada a hipótese de tuberculose, fez o método de investigação, diagnóstico, iniciamos o tratamento e a gente precisa fazer o seguimento desse indivíduo. Então, nesse primeiro mês, a consulta com o peso, tá? Investigar a avaliação de outros fatores de risco, a exemplo do diabetes, que aí pode ser necessário, inclusive insulinização, porque a gente não vai poder utilizar metformina. Oferta para o teste do diagnóstico do HIV, o teste rápido para o HIV, é disponível na estratégia de saúde da família, nas unidades básicas de saúde. A avaliação da adesão. Vamos solicitar a baciloscopia de controle ao final do primeiro mês, o paciente tem que fazer, tá? A radiografia de tórax, geralmente a gente vai, se a gente estiver aqui no início, a gente vai comparar lá no 6º mês, ou ainda a gente vai conseguir olhar aqui no 2º mês, tá? As consultas são mensais, tá? Podem ser até com menos frequência, dependendo do critério clínico, podem ser compartilhadas entre médicos e enfermeiros, tá? O ideal é que tenha um feedback entre os profissionais, tá? Porque se não tiver um bom desfecho, se o paciente já estiver sintomático, com febre, pode ser indício de que não está indo bem esse tratamento. A avaliação da adesão em todas as oportunidades. A baciloscopia de controle, se o nosso caso foi diagnosticado com uma tuberculose pulmonar, é muito importante a gente fazer essa baciloscopia de controle para saber se o paciente está tendo uma resposta terapêutica, se ao final do 2º mês essa baciloscopia ainda continua positiva do 2º para o 3º mês, merece uma investigação para resistência, outras formas de tuberculose, tá? Só que a gente só vai ter isso se a gente solicitou lá no início, tá? Então, é evolutivo e acompanhamento, tá?
Aqui eu trouxe algumas reações adversas mais frequentes. Tem algumas intolerâncias digestivas, náusea, vômito. Existem algumas dúvidas de alguns profissionais que, assim, o esquema básico ideal é que a gente faça ele em jejum, diariamente. Se não for possível por intolerância gástrica, a gente pode fazer o usuário, por exemplo, acorda, faz um de jejum, 6h30, 7 horas, 2 horas depois, toma o seu medicamento da tuberculose. Se for necessário, utilizar um inibidor de bomba de prótons, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, vai fazer 18 horas, o IBP, e mantém o esquema básico de manhã, tá? Não pode tomar ao mesmo tempo junto, porque diminui a ação do medicamento. Suor, urina escuro, geralmente é rifampicina, a gente só vai orientar prurido, dor articular, febre, hiperuricemia, são diversas as possibilidades que podem acontecer. São geralmente reações adversas menores, mas tem reações adversas maiores, que são reações de hipersensibilidade moderada a grave, que necessitam suspensão, psicose, crise convulsiva, encefalopatia, coma, neurite óptica com perda de acuidade visual, hepatotoxicidade, que pode se manifestar com náuseas, vômitos, e a gente tem que ficar atento que pode sugerir algo gástrico, mas pode ser também hepatotoxicidade, tá? Merece uma investigação, principalmente com dosagem das transaminases. Hipoacusia, trombocitopenia, nefrite intersticial, rabdomiólise, tudo isso são eventos adversos maiores que necessitam de uma investigação. Geralmente a gente suspende o fármaco e faz o acompanhamento. Aqui, esses pacientes necessitam de uma avaliação da referência secundária. Como é que a gente faz para acessar? Aqui são os contatos, tá? Vocês podem mandar por e-mail, esse aqui é um telefone, tem um WhatsApp, horário comercial, funciona lá no Hospital Borges Barreto. A equipe é muito bem, somos muito bem recebidos, eu também preciso, sempre fui muito bem recebido por toda a equipe. Você liga, discute o caso, passa as informações e eles agendam, fazem umas perguntas, a avaliação, se é para o caso da referência secundária ou ainda para a referência terciária também, que funciona também no hospital. Bem, TRMTB eu só coloquei aqui, onde tem em Belém, na unidade da Marambaia, do Guamá, no Baixo Barreto a gente também tem para lavado proconvalar LCL para os nossos pacientes, já acompanhados. Eu coloquei aqui ponto de interrogação, porque eu não faço ideia como é que está. Da última vez que atualizei, deveria ter em Ananindê, eu assentarei em Marabá e estava em projeto de implantação em Santa Isabel. Não sei se já tem. Cultura para micobactéria, a gente solicita via GAL para o LACEN, e o teste de sensibilidade de identificação de micobactéria também vai para o LACEN e para o Evandro Chagas. Bom, era isso, gente. Obrigado, estou à disposição para esclarecimentos.